Bem-vindo a mais um O Assunto é TV. Eu sou o Rafael Brito e hoje iremos relembrar os telejornais da década de 70. Você lembra? E aí, lembrou? A TV chegou ao Brasil em 1950, porém só por volta de 1970 se tornou popular, causando reações como a do seu Jair Guimarães, 70 anos, morador de Santo André, ao assistir pela primeira vez. Foi dia 26 de abril de 1957. Eu entrei, que eu vi a tela, eu falei, mas isso aí que é uma televisão? Então aí que eu vi que não era o Jair só que assistia a televisão. Todos em torno de mim estavam assistindo a televisão. A dona Djailda, de 60 anos, moradora de São Bernardo do Campo, também assistia televisão nesse período. E aí, um belo dia, chegou uma TV em casa. Foi uma festa, né? Eu não vou esquecer nunca da marca daquela TV. Chamava-se TV Strauss. Segundo o documento publicado pela Unesco em 2005, com o título Televisão, Memória em Perigo, é preciso resgatar a história da TV mundial, já que em pesquisas apenas a produção televisiva é levada em conta, deixando de lado a recepção. Por isso, entrevistamos moradores do Grande ABC para resgatar suas memórias da TV na década de 70. E hoje, nos aprofundaremos nos telejornais. Os moradores de São Bernardo do Campo, Dario, 86 anos, e Dona Elisa, 58 anos de idade, também compartilharam suas memórias sobre os telejornais da época. Vamos conferir um pouco delas? Quando tocava aquela musiquinha, todo mundo, uma notícia bomba aí, né? Todo mundo corria, lá na cozinha, corria pra sala, o que era a notícia? Era um único apresentador, era o âncora, né? E fora a reportagem de rua. Ele tinha os repórteres de rua, mas assim, na bancada era um único apresentador. Nessa época, nem todo mundo tinha uma TV em casa, dando origem ao chamado televizinho, reunindo ruas inteiras nas ruas dos vizinhos que tinham TV para acompanhar principalmente as novelas, jornais e grandes eventos como a Copa do Mundo. Então os vizinhos de perto vinham na minha casa assistir TV e era muito legal. Só que quando meu pai estava bêbado, meu pai punha todo mundo para correr e nem os vizinhos nem a gente, porque ele desligava e a gente ficava lá vendo navios. E os vizinhos aqui que vinham, né? Hoje são professor de odontologia, cirurgião, que vivia aqui vendo televisão. Vale lembrar que nessa época, o Brasil estava em plena ditadura militar, período em que o Brasil se desenvolveu muito, possibilitando que muitos brasileiros comprassem a sua primeira televisão. Mas foi também um período de repressão. Mas naquela época, parece que o mato tinha olhos e as paredes ouvido. Porque se você falasse, o governo isso, aquilo, outro, tinha gente que sumia por conta disso. Tinha gente que era torturado por conta disso. E eu lembro, assim, muitas vezes minha mãe falando, olha, vocês não falam tal coisa. Vocês não falem assim. Vocês não falam assado. Isso acontecia para evitar revoltas populares com o regime adotado, e por isso, tudo que ia contra o governo militar era repreendido. Outra posição adotada pelo governo foi a de desenvolver as telecomunicações do país, como a televisão, para transmitir para o país inteiro propagandas ideológicas. Mas o nosso assunto são os telejornais, não é mesmo? O que será que mudou de lá para os dias de hoje? Com certeza, o Jornal Nacional é o mais lembrado por ter revolucionado, sendo o primeiro a ser exibido em rede nacional. Nossos entrevistados têm algumas memórias sobre esse jornal. Que tal ouvirmos um pouco delas? Eu sempre gostei de assistir o Jornal Nacional. Jornal que eu assisti desde a infância no interior. Jornal Nacional.
O Repórter Esso, concorrente do Jornal Nacional, também faz parte das memórias de nossos entrevistados, principalmente daqueles que puderam acompanhar o jornalismo desde a era do rádio, já que esse telejornal foi levado do rádio para a TV. Repórter Esso. Esse sim, eu fazia questão de assistir, porque sempre gostei de noticiário construtivo. Repórter Esso naquela época, nossa, era todo mundo assistia o que deu no Repórter Esso. Ah, era uma corrida, todo mundo largava tudo. Aquela musiquinha, né, chamava a atenção de todo mundo. O telejornalismo documental também teve destaque na época, com o surgimento do Globo Repórter, na época chamado Globo Shell Especial, abordando diversos temas. Outro telejornal no mesmo estilo documental foi o Amaral Neto, o Repórter. Porém, este com matérias que mostravam o desenvolvimento do Brasil, enaltecendo o governo militar. Foi a época de telejornais novos, fora do horário nobre, dentre eles o Jornal Hoje e o Bom Dia São Paulo, inaugurando a transmissão de notícias na TV pela manhã e pela tarde. Novos formatos foram adotados nesses telejornais, como matérias sobre moda e culinária, se adaptando aos horários. Foi a década de marcantes notícias como a morte do rei do rock, Elvis Presley, vitória do Brasil na Copa de 70, início da transmissão da TV em cores e a troca de 3 papas. E eu lembro que foi nossa, teve assim uma repercussão muito grande com a morte do Elvis Presley, né? Porque o Elvis parece que era um rei. Em 1977, o divórcio foi legalizado, assim como lembra a Dona Miltz. Que instituiu a lei do divórcio no Brasil para regularizar tantos casos, né, que estavam de separação. Mas nenhuma notícia teve tanto impacto como a da grande tragédia envolvendo o edifício Joelma, que você confere a seguir com João Tavares. Estamos falando ao vivo do edifício Joelma, que está em chamas, é terrível. Pedimos a todos que se afastem da região, aqui na Avenida 9 de Julho. Há muitos bombeiros e equipes de resgate para socorrer as vítimas. O incêndio está tão intenso que o helicóptero de apoio não consegue se aproximar do local. Repito, edifício Joelma, localizado no número 225 na Avenida 9 de Julho, está em chamas. Voltaremos com mais informações. Uma das principais lembranças dos entrevistados a respeito da década de 70 foi um incêndio no edifício Joelma, que mudou as regras e as leis de construção civil e os procedimentos de prevenção de incêndio no Brasil. O prédio ficou fechado para reforma por 4 anos e foi reinaugurado com o nome de Edifício Praça da Bandeira. Mesmo não sendo em cores, a transmissão sem cortes do incêndio do edifício Joelma deixou muita gente abalada. Foi algo único para a época. Foi assim, não teve corte de imagem chocante, nada, as pessoas se jogando, apesar de ser preto e branco que eu vi. Algumas pessoas só souberam do incêndio no Joelma quando chegaram em casa e viram as imagens pela televisão. No dia do incêndio Joelma, eu estava indo fazer teste no banco que eu trabalhei. E eu tinha aquele dia a entrevista. E eu cheguei atrasada na entrevista devido ao trânsito. Depois que eu cheguei em casa à noite que eu fiquei sabendo, no jornal. A notícia do incêndio invadiu a programação, emocionando as pessoas ao longo do dia. Esse foi o nosso Assunto é TV, que relembrou hoje os telejornais dos anos 70. No nosso próximo encontro falaremos mais um pouco sobre a história da TV brasileira. Eu espero você. Até lá!